Se você não me conhece, tá pela primeira vez aqui, eu sou a Kaliane Dassi e eu tenho um trabalho eu sou artista, né? Também sou terapeuta transpessoal e eu tenho um trabalho de mentoria em arte e autoconhecimento. Então eu venho aqui desenvolvendo esse trabalho com o foco de ajudar artistas, de ajudar também aspirantes a resgatarem a sua singularidade. Eu queria falar sobre isso, inclusive porque a sua singularidade no sentido da sua essência. A essência, né? A sua essência enquanto você faz a sua arte, né? Como que você expressa isso que você isso que você veio expressar da melhor forma possível. Tudo bom, Ana Luísa? Boa tarde, boa tarde. Bom, e aí, o nosso tema de hoje, ele é um tema ele é um tema que ele fica entre o autoconhecimento e a arte, né? Então, esse aqui é o nosso programa Conexão e Arte, e o nosso tema de hoje, ele é como lidar com a frustração, certo? Pensei muito sobre isso, né? Como que eu poderia trazer esse tema aqui pra gente discutir, pra gente debater, né? E eu trazer uma versão para vocês sobre a frustração, porque a frustração ela é um conteúdo que atrapalha muitas vezes tanto quando a gente vai fazer arte na vida, né? É um conteúdo da vida, na verdade, né? Então, essa coisa de quando você começa a fazer o seu trabalho e por exemplo, né, na sua arte, você não gosta do que você fez, não gosta do resultado que sai, né? E como que você lida com isso, né? Com esses resultados, né? Como que você avalia, né? E aí, assim, dizer que o que acontece, né? Que essa frustração que acontece, ela não é uma coisa ruim, né? Então eu queria partir de um ponto agora, porque muitas vezes a gente lida com a frustração como sendo algo muito negativo no seu trabalho, no seu processo e tudo mais, quando na verdade você aprende a lidar com isso, você vai entendendo que isso na verdade não é um obstáculo, né? E ele pode sim ser um pé de apoio para você lidar, né? E eu queria falar sobre isso exatamente hoje, né? Bom, e então o que acontece, né? Falando sobre a frustração, como que é isso para vocês? Me contem aqui nos comentários enquanto a gente vai falando, como que vocês lidam com isso? Vocês sentem essa questão da frustração? Não sente? Percebe? Né? Como que vocês têm lidado com isso, né? Porque esse é um ponto central, até pra gente poder saber um pouco também de vocês, como que vocês têm feito, pra gente poder desenvolver esse tema, né? Porque assim, tem um conto interessante que é assim, não sei se vocês conhecem a história, né? Da libélula. A libélula, segundo a cultura xamânica, né? Que são dos índios norte-americanos, eles falam, vou explicar porque eu tô falando da libélula, de repente, do nada, Kaliane veio falando da libélula. O que acontece? É assim, a libélula, diz a lenda, né, conta a história, que a libélula, antes de ser libélula ter o formato que ela tinha, ela era um dragão, né? Vanessa, tá ruim? Puxa vida, será que é porque eu tô... e agora, né? Como que eu lido com isso? No meio da live a gente... para eu poder mexer nisso, eu teria que desligar a live e ir para outro lugar da casa, gente. Porque o que acontece? Como vocês podem ver, eu tô fazendo a live aqui da minha cozinha. Pessoal, como que tá no Instagram? Tá bom? A qualidade, o áudio, tá travando? Pera só um pouquinho, gente. Me deem aqui um minutinho. O YouTube está travado, o pessoal tá avisando mesmo, né? Vou dar uma olhada aqui, peraí, Vanessa. Sim, tô na rede correta. Tá tudo certo. Puxa, sério? Tá ruim assim? Tá sem vídeo e tudo mais. E aqui no Instagram tá legal, né? Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, vou manter a live no Instagram, vou convidar vocês pra ir no Instagram, pra gente não ficar sem o conteúdo, tudo bem? Olha lá, o som tá ruim, a Elza tá falando. Vou convidar, vamos fazer o seguinte então, vamos migrar todo mundo pro Instagram, quem estiver acompanhando aqui no Facebook e no YouTube, porque senão eu vou ter que desligar e avisar o pessoal aqui.
Ah, que pena que não deu certo. Tudo bem, a gente vai, a próxima vez a gente... Isso, Vanessa, puder avisar o pessoal, é legal. E eu vou, então, fazer aqui uma pequena alteração para poder falar melhor com vocês de frente, assim, ó. Calma, eita. Pronto. Muito bem. Bom, gente, então vamos prosseguir, então, aqui onde a gente estava, né? Tudo vai dar certo. O pessoal que está aqui no YouTube, convido vocês a irem para o Instagram para a gente continuar fazendo a live por aqui, não ter que interromper. E aí a gente... Márcia, no Instagram. Eu não vou até parar de falar, não sei nem se eu vou cair. Será que eu... Como fazer, né, Brasil? tô no Instagram. Continuando, né? Peraí. Só um pouquinho. Ok. Perfeito. Então agora, vamos lá. Agora acho que vai... A gente consegue. Olá, Beto. Vamos prosseguir então. Então a gente estava falando sobre essa questão da frustração. Então eu pedi para vocês, inclusive, como que vocês lidam com isso, né? Certo. Como que vocês lidam com isso, né? Com essa questão da frustração e o trabalho de vocês, né? Porque assim, então eu tava contando, vou ter que retomar um pouquinho aqui, porque já que a gente teve né, uma oscilação aqui por causa da questão da internet e tudo mais. Existe essa questão, então, que é a nossa frustração quando a gente vai lidar com o trabalho, né, no trabalho de arte, e a gente é comum você acabar ficando... você se frustrar quando você faz o seu trabalho. Eu estava explicando para vocês como que na verdade isso pode ser a gente lida com a questão da frustração de uma forma ruim, no sentido assim, a frustração é uma coisa ruim que ela acaba não me gerando resultados que eu gostaria no meu trabalho, né? Porque a gente vai ficando muito, vou falar assim, contaminado mesmo com esse sentimento de frustração, e aí isso pode acabar realmente contaminando as outras coisas e você dá uma travada no trabalho, né? Então isso é uma questão que atrapalha bastante. Aí eu comecei a contar aquela história da libélula, né? Eu falei assim, nossa, sabia que a libélula, para a cultura dos índios norte-americanos, né, para a cultura xamânica, ela tinha antes dela ser uma libélula, segundo eles, né, diz a lenda, ela era um dragão muito suntuoso, de cores lindas e cuspia o fogo e fazia, tinha muitos poderes mesmo. E aí um dia, né, o coiote, que é um animal, né, dentro desse panteão, dessa egrégora, ele tem essa questão de ser um animal que ele é trapaceiro, ele prega umas peças, né? Então ele sempre te coloca pra lidar e pra você rir de si mesmo, né? Você tem que ter um pouco de humor pra lidar consigo. E aí o coiote vira pro dragão e desafia ele se ele consegue se transformar numa libélula, né? E aí fica aquela... E aí ele, pra provar que ele consegue, tipo, ele tira ele, tipo, você consegue? Será que eu tenho esse poder e tal, não sei o quê. E aí, por conta disso, ele resolve aceitar o desafio e fala assim, eu consigo sim, pra mostrar que ele tinha o poder pro coiote, acaba ficando preso como uma libélula, né? E aí é muito interessante essa versão deles, assim, né, dos índios norte-americanos sobre essa questão da ilusão, né? Então eu já vou explicar porque eu tô falando de ilusão e falar de frustração e tudo mais. Então o que acontece? Então a libélula, ela seria, né, um dragão que ficou preso, né, no formato de libélula, e aí por conta dessa coisa mesmo de uma coisa de querer ser uma coisa que, né, mostrar mais poder do que tem, ou mostrar simplesmente que tem o poder para provar um poder, e ela acaba ficando presa numa condição, né? E aí é muito interessante que para eles, né, o poder da libélula, o que a libélula faz exatamente, é que ela tem um conteúdo da desilusão, né?
Então, ela é muito usada, né, nessa questão de você compreender sobre essa questão da ilusão e da desilusão, né? E aí tem uma coisa muito chave, né, que para você, inclusive, entender como lidar com a frustração. Porque qual que acontece? Conta aqui para mim no chat. Para você, a desilusão é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Você se lida com a desilusão de que forma, né? O que isso significa para você? Né? Isso eu queria que você me contasse aqui no chat, porque nessa coisa, né, a pessoa ela se ilude e aí no momento que ela se desilude, acontece uma grande frustração, né? Como que é isso pra você, né? Me conta, né? Olha lá. Ok, a frustração diante de um trabalho me diz que eu preciso melhorar. Essa percepção é mais clara atualmente, né? Com certeza, Sônia, isso é exatamente um ponto aí, né? E aí é justamente isso. Então, o que acontece aqui, né? O que a libélula, né? O que significa essa força, esse arquétipo, né? Essa energia, ou mesmo essa forma instintiva, né? Porque é uma forma do instinto também, né? Essa questão da ilusão. A gente vive, a nossa realidade é muito baseada na ilusão, né? Então a gente tem aí, né? Uma questão arquetípica que você entende assim que a desilusão, né, é a base da realidade, né? Quanto mais você se desilude, você fica mais próximo do que a realidade, né? Bárbara, aqui ó, a Márcia falou assim, a frustração com as pessoas é que complica, temos que ressignificar. Exato, mas não é tão diferente, né? Porque a frustração, ela pode ser com as pessoas, ela pode ser com o seu próprio trabalho, ela pode ser com a sua capacidade, ela pode ser, enfim, né? Com os outros, ou com o projeto, enfim, com muitas coisas. Vocês entendem que é o mesmo conteúdo, né? De quando você lida com a frustração, né? Essa desilusão, né? Você fala assim, nossa, eu me iludi com alguma coisa ou com alguém, né? E aí eu tenho que fazer um trabalho de me desiludir para eu lidar com a realidade, né? Com uma coisa mais real para que eu possa ter eu possa ter uma ação mais real também, certo? Né? E aí é muito interessante porque assim, a gente fala assim, sem expectativa, sem frustração. É interessante isso também, né? Porque olha só, porque por exemplo, se você tem um trabalho com uma pessoa ou um relacionamento com uma pessoa, não tem como você fazer isso sem nenhuma expectativa. Você tem a expectativa de que algo seja construído sim naquela relação, por exemplo, né? Então não é sem expectativa, é com expectativa para você conseguir construir algo. Mas quando a expectativa ela fica ancorada sobre uma ilusão, aí é que é onde a frustração e toda a instabilidade e o caos pode acontecer realmente, né? E aí é muito interessante, então muitas pessoas, né, voltando até em relação a essa questão que eu tava falando dos índios norte-americanos, esse poder da libélula, ele vem muito assim, né, você se desiludir, você pedir para se desiludir para que você possa lidar com a realidade, por mais que isso possa doer em um determinado momento, né. Bárbara, tem mais alguém que falou uma coisa que eu acho que eu não respondi. Primeiro o sentimento é de tristeza, depois analisar o que aconteceu e posteriormente tentar outra forma. Bárbara, isso mesmo, Ana, legal. Muito bom. Então, o que acontece? Então é legal a gente entender essa questão, né? Bom, tá bom. Então tem tudo isso sobre a frustração, certo? Legal. Então como que... E essa coisa da frustração com a ilusão ou a desilusão, né? E você vê como que uma coisa acaba ficando atrelada à outra, né? E na verdade o quanto é bom isso de você se desiludir no sentido de que você lida claramente com uma situação real, né? E aí, bom, tá bom, ótimo. Aí fica uma questão assim, beleza. Então a gente tá falando disso, aí tem um tanto na arte, que uma coisa, como que essas coisas realmente se casam, eu vou contar pra vocês por que eu resolvi falar disso assim,
né? Na semana passada, acho que foi sábado ou foi sexta, não tenho certeza, eu fiz uma sequência de stories, as pessoas me fazem várias perguntas e tal, e aí eu tive ali uma pergunta e um pedido para que eu falasse mais sobre os 3 pilares, que é onde onde eu coloco, onde eu ancoro o processo e o que eu ensino e a forma que eu ensino, né? E aí, eu fiz uma frase lá que eu falei assim, que você muda tanto o seu cuidado ao fazer a sua arte. E aí eu gostaria vocês me pediram para que eu explicasse mais isso. Então eu tô partindo desse tema da frustração para eu explicar o que é isso do cuidado, certo? Ok. Então, o que acontece, né? A gente tem esses pilares. O que são esses pilares, né? É o seguinte. Então, imagina que você vai... Imagina que você vai fazer um trabalho, né? Você vai começar a fazer a sua arte, por exemplo, e você acaba tendo que lidar com coisas assim, muito comum, né? A pessoa fazer assim, eu vou fazer arte, eu só tenho que fazer. Só faz, né? Tem um jeito de lidar que acaba acontecendo assim. Mas existe aqui uma forma que a gente pode fazer, que ela é um pouco mais consciente de todas as etapas que acontecem ao fazer a sua arte, certo? Então existe uma parte, né? Que é uma parte, por exemplo, de você cuidar do seu conhecimento, né? E tem uma história que eu conto muitas vezes quando eu falo disso, que é assim... quando eu conheci, tem um artista que eu gosto demais, ele era um professor, ele morreu em 1940, eu acho, por ali, assim, bem no comecinho, ou até antes, acho que foi em 1930, e ele falava uma coisa assim, é interessante, ele é bárbaro, certo? E ele falava uma coisa assim, que a arte, o que importa muito na arte é muito mais o que você faz do que o que você sabe, né? E ali naquele momento ele estava fazendo uma ressalva muito importante, que eu concordo muito, que era sobre esse ponto de que você, muitas vezes você fica intelectualizando o processo e você acaba não fazendo, e você precisa da experiência de fazer. Bárbaro, né? Só que eu fiquei pensando sobre isso, né? Lembro, nessa época eu falei, nossa, será que é exatamente assim que eu falaria isso hoje? Porque a gente tem que entender que a gente, esses conhecimentos, o que a gente vai construindo, né? É um processo que ele ao longo do tempo, né? E cada coisa ela é muito ressaltada em determinado momento da história, né? É o Kimon Nicolaides. Ele tem um livro bárbaro chamado... nossa, acabou de dar um branco, daqui a pouco eu lembro. The Natural Way to Draw, não tem em português, é o jeito natural de desenhar, uma coisa assim, né? O pessoal melhorou, parece que melhorou lá no Facebook e no Insta. Tá bom, vou continuar por aqui. Então, o que acontece ali, né? Quando a gente chega então o Kimon Nicolaides falou isso, eu falei, bom, bárbaro, mas hoje em dia, né, com o que eu aprendi até hoje, com o que eu sei, a forma que eu faço arte, a forma que eu ensino, o que eu penso sobre isso, né, como que é isso para mim? E aí eu entendi uma coisa, que existiam três pilares importantes aí, né, pra gente fazer a nossa arte. Então, o primeiro, ele tem a ver realmente com o cuidado. Presta atenção, eu vou usar sempre essa palavra, cuidado, né? Queria poder escrever assim, só que esse lápis nem tá dando, tem uma caneta aqui. Cuidado com aquilo que você sabe, certo? Então a gente tem, né, não importa mais o que você faz, beleza, mas existe uma questão do cuidado com aquilo que você sabe. Então, por exemplo, né? Então, uma palavra, infelizmente, cuidado. Escrever cuidado aqui, será que vocês conseguem ver? Só fica de ponta cabeça. Eu tô com um caderno meio... Os meus negócios hoje aqui, gente, tudo tá meio assim, os parafusos. O pessoal veio aqui também? Não, né? Tá, a gente ficou meio improvisado aqui hoje, mas vamos conversando assim. Cuidado, né? Então,
Bárbaro. Então a gente tem uma coisa assim. Primeiro, cuidar daquilo que você sabe, né? O que acontece? Cuidar daquilo que você sabe é, por exemplo, né? Isso, eu trouxe aqui para você esse conteúdo da Libelo, entender essa questão desse dragão, né? O dragão, ele tem uma coisa, ele é um conteúdo de prosperidade, né? Falando arquetipicamente. Agora eu tô usando uma fala, por exemplo, o que eu sei sobre arquétipos, sobre instinto, como que isso funciona e que isso mexe com a gente, né? Então, o que acontece? A gente conhecer essa questão dos arquétipos, como que é a dança dos arquétipos, por exemplo, como que um mito se desencadeia num outro mito, né? Essa transversalidade das culturas e que isso tudo faz parte do inconsciente coletivo e que eu tô sim sujeita a essas leis, eu não tenho poder sobre essas leis no sentido de que elas não vão se submeter às vontades do meu ego, do tamanho da minha... daquilo que da minha ignorância, assim, né, esses meus desejos iludidos, né, que a gente falou aqui no começo. Então, assim, esse conhecimento, né, você saber disso, saber que na verdade a gente está sujeito sim às leis. Existem leis que regem a vida, a dinâmica, a evolução, né? Então não é do ponto de vista daquilo que é confortável para mim, daquilo que me agrada. Não. Então existe uma parte de cuidar daquilo que eu sei, querer saber, certo? Então esse primeiro pilar de cuidado, ele tem sim a ver, vou escrever a palavra aqui, ó, abaixo um pouquinho para vocês, ele tem sim a ver com saber. Acho que para vocês fica invertido, né? Para o pessoal aqui do Instagram, tudo bem. A gente vai superando as barreiras tecnológicas. Então é o seguinte, então o primeiro é o cuidado com o saber, né? É fundamental eu ter consciência dessas coisas, porque não adianta eu cismar numa direção, né? É aquela velha história, eu sei que existe uma lei, se eu soltar isso aqui cai, não é? Né? Então, assim, você fala assim, entendi, então se eu entender isso, eu vou agir de acordo com isso, né? Então, uma coisa, né, é uma coisa assim. Aí, o que acontece? Aí existe um outro ponto, que é agora reforçando sim o que o Kimon ali estava falando, né, o Kimon Nicolaes, que é você cuidar daquilo que você faz, da sua prática. Você precisa cuidar da sua prática, né? Porque aquilo que você colocar em prática é o que você vai se tornar, é a forma que você vai dar para você e a forma que você vai dar para o seu trabalho, é a forma que você vai dar para a sua manifestação, é a sua graciosidade, o quanto você vai lapidar da sua própria expressão, certo? Então, quando a gente chega para ele... Peraí, teve um comentário aqui que a Mirabilis falou, que quanto mais você sabe, mais confuso você fica. Não, Mirabilis, não é assim, é assim... Quanto mais você sabe, tem que estar mais alinhado com aquilo que você faz, para você não ficar confuso mesmo, entendeu? Porque quando a gente começa a gerar dissociação do que você sabe com aquilo que você com que você faz, você começa a gerar discrepância e aí sim você gera caos, entendeu? Então é muito importante ficar alinhada esses dois conhecimentos, né? Dois conhecimentos, né? O conhecimento prático e o conhecimento intelectual mesmo, né? Então, quanto mais você alinhar isso, você vai vendo que isso vai ficando mais tranquilo mesmo, certo? Legal, Ângelo. Então, assim, agora, então a gente falou, bom, a prática, né? Eu coloquei aqui a prática, o segundo cuidado. Então são 3 cuidados, né? O primeiro cuidado é o cuidado do saber. O segundo cuidado é o cuidado do fazer, né? Então, como assim, por exemplo, né? Você faz você começa a fazer musculação, você começa a ficar com um tipo de forma, né? Você começa a ficar muito inativo, assim, você começa a ficar também com um tipo de forma
física mesmo, né? Agora falando de forma física até. Então você faz a sua prática muito de uma forma, ela vai ficando daquele jeito. Então assim, cuidar de como você pratica. E por isso também eu sempre trago essa questão, né, da técnica, como que você estuda a técnica, né? Como que você pratica uma técnica que seja integrada com os seus sentidos, né? Que você vai ter a experiência internalizada e também a sua inspiração, que você mantenha o seu estudo e a sua prática conectados com esse conteúdo da sua inspiração, para você se manter motivado, para você se manter ativo e sempre com a vontade renovada mesmo, porque isso é muito importante, certo? Então, esse cuidado, então, repara, eu queria sempre reforçar aqui, eu tô falando muito a palavra cuidado, certo? Cuidado é muito importante, cuidado com aquilo que você sabe, cuidado com aquilo que você faz, certo? Ótimo, peraí que teve uma pergunta aqui, não, acho que não, ok, isso, saber e fazer exige consciência, certo? Então, o que acontece aqui, né, a Elza que falou aqui, existe uma coisa aqui que é o seguinte, que bárbara, Ana falando aqui que caiu uma ficha gigante, perfeito, ótimo, né, isso, vai se aperfeiçoando. Então, o que acontece aqui? Agora existe um ponto, o terceiro cuidado, que eu acho que é o cuidado, é um ponto muito, que eu falo demais e que eu acho, diria que talvez um cerne disso tudo, né? Se eu falasse esses 3 pilares, eu não sei se isso seria uma base de triângulo, eu não sei ainda que forma que isso teria exatamente, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que a base é o cuidado com aquilo que você se torna ao fazer a sua arte, as suas práticas. Vocês entendem isso? Por quê? O que acontece, né? De repente, olha que interessante, né? Comum isso acontecer. Por exemplo, de repente a pessoa... Vou fazer uma analogia, não dentro da arte, vou fazer uma analogia... Uma analogia, né, com uma questão da vida, assim. Por exemplo, uma pessoa, ela quer amar, certo? E aí ela começa a fazer academia, beleza. O que acontece aqui? Olha que interessante, né? A gente repara que a pessoa, ela tem uma questão de troca de afeto, e talvez ela tenha uma questão com o próprio corpo e tudo mais, ela quer ficar, de repente, mais bonita, não sei, né, do jeito que ela acha. Só que você exercitar a amar, ele não é exatamente a mesma coisa, né? Você, assim, a academia faz uma parte, o amor, ele é outro, porque na hora que você vai para a aventura amorosa, por exemplo, são outros desafios e são outros, entre aspas, músculos que você precisa exercitar para isso, né? Então, esse olhar, essa questão de entender melhor como que você projeta, aquilo que você anseia, como que você cede, o que você pode ceder, o que você não pode, como que é o seu olhar, que você deixa também que o outro viva. Olha quantas coisas, né? E é muito comum, agora falando sobre essa questão da ilusão, vou voltar de novo na questão da ilusão e da frustração, é muito comum você... essa confusão, por exemplo, você fala, nossa, eu quero desenvolver a minha arte, expressar o que eu tenho aqui, ó, de melhor, e aí você entra numa maratona técnica e você perde o contato consigo. E aí, de repente, a arte, ela vai se distanciando daquilo que te inspira, vai se distanciando daquilo que você gostaria de construir, e você não sabe por que a coisa vai saindo, escorrendo pelos dedos. Entende? Então, esse cuidado com o que se torna é no passo a passo, né? No dia a dia. Você fala, nossa, isso aqui tá me deixando muito, por exemplo, muito competitiva. Ou isso aqui tá me deixando muito desconectada da realidade. Isso aqui tá me deixando... Entende isso? Né? Então, esse cuidar daquilo que você se torna é fundamental também para você poder fazer uma arte que você se sinta inteira, que você sinta que ela realmente é em consonância com a sua essência, com a sua singularidade, entende? Né?
Porque senão você começa a fazer só esse jogo de poder, que é aquilo que a gente falou ali no começo, que eu trouxe aquele conteúdo da libélula lá, que era um dragão maravilhoso e de repente ficou aprisionada numa forma porque entrou numa ilusão de demonstrar o próprio poder, né? De uma forma distorcida, certo? Como cuidar do que você sabe na hora de executar? Então, por exemplo, quando você cuida a sua sabedoria, né, ela vai em muitas coisas, né, esse saber, né? Esse saber ele pode ser um saber técnico mesmo, por exemplo, você saber de material, que material que vai melhor, né, tal, se dá certo o spray na parede com o látex embaixo, tem que ser outra tinta, isso aqui é um tipo de saber, né, que você tem que cuidar na hora, então, né, você cuida na hora que você faz. É isso que você está querendo saber, Mirabilis? Né? Então, me responde aqui se eu te respondi, certo? Então, todo esse cuidado, então presta atenção, todo o processo ele é um processo de cuidado, ok? Até aqui tudo bem? Então, até eu não coloquei aqui, vou colocar cuidado, aquilo que você se torna, aquilo que vocês estivessem vendo minha... Ainda vai dar certo. Se torna, né? São muitos cuidados, exatamente, né? Exato. E aí, ótimo. Então, deixa eu ver aqui o meu caderninho pra gente prosseguir a nossa conversa. Cadê? Onde que eu tava? Tava aqui. Perfeito. Então, sim, muitos cuidados dentro de um todo. A resposta sim. E o que é melhor? Mostrar o belo ou transitar na reflexão, na arte? Vamos já chegar nisso, Mirabilis. Legal, que é a sua pergunta. Muito interessante. Vamos... vou entrar nessa parte. O que acontece então, né? Então, esse cuidado, né? 3 pilares aqui. Né? É muito interessante porque é uma coisa que eu vejo muito acontecer com os meus alunos, com as minhas alunas, as pessoas elas desenvolverem esse olhar sobre o cuidado. E uma coisa que é importante também, que gente, você entende uma coisa que dentro desse paradigma, desse ponto de vista, qualquer pessoa pode fazer uma expressão artística. Não precisa ser todo mundo desenhando, mas uma expressão artística, alguma que você goste, você pode desenvolver isso, né? Cuidando desses 3 pilares, isso sim é possível, né? Eu conheço pessoas que não eram artistas e que começaram a se mostrar cada vez mais artistas ou começaram a se expressar artisticamente em outras áreas que não eram sua área de expressão e aquilo ia se desencadeando, se desdobrando para muitas áreas mesmo, né? De repente... eu mesma, né, que gostava muito de desenhar e pintar quando era adolescente, aí parei, aí fui fazer música, daí voltei a fazer artes visuais, aí fui desenvolvendo isso, depois fui fazer roupa, né, tenho amigos assim também que fizeram isso, também tenho alunos, né, que eu vejo as pessoas desenvolvendo, né, fazendo trabalhos muito lindos, só que vou falar para vocês, o que faz a diferença desse trabalho, né? Eu tenho aqui, não sei quem está presente aqui que é aluno, que é aluna, mas pelo menos de das turmas mais antigas que tem trabalhos, inclusive já compartilhei, a gente tem aí, tem a Rosana que faz um trabalho bem lindo, não sei se ela está por aqui, geralmente ela está por aqui, teve a Dani também que fez umas coisas maravilhosas já assim que, quando você vê, né, de onde que a pessoa partiu e onde ela chegou, é uma coisa... Seguindo essa base, né, gente? Porque acontece? Isso é interessante. Já é muito comum eu dar uma aula, por exemplo, sobre um conteúdo de autoconhecimento e aquilo refletir absolutamente no trabalho da arte, né? Por quê? Porque muda a sua postura e o seu valor, o que você está buscando enquanto está fazendo. E aquilo muda muito a forma como você vai e o cuidado que você parte para fazer aquilo. Entendem isso? Ei, Dani, tá aí, querida. A Ana tá aí também. Gosto de ver suas lives porque me enche de esperança. Ai, Ana, obrigada. Que bom saber disso. A Ana também é aluna da Arte Jornada.
Bárbaro. Aí a Rosana tá aqui também, queridas. E várias outras, tem, você começar a falar o nome, a Mônica, a Márcia, até a Patrícia, assim, tipo, maravilhoso mesmo, né? É verdade, né? É um fato, né? Quando você vê a trajetória, assim, aquilo tem uma poesia e tem uma beleza, e assim, e não é só, e tem a beleza da trajetória e a beleza da arte em si mesmo, né? E aí, Dani, que bom, sempre te ouvindo. E aqui a Silvia também, olha só, a Silvia também tem coisas maravilhosas, descobertas incríveis, olha só que, ó, tá vendo? O pessoal vai aparecendo, a gente vai lembrando. Olha, todo mundo que tá aqui, eu posso dizer, né, que a gente tem essa trajetória juntos, isso é bárbaro, né? Então, assim, o cuidado, a gente vai vendo o papel do cuidado, né? Peraí, deixa eu ver só um pouquinho, Ângela, deixa eu entender a sua pergunta. Hoje eu presto mais atenção, mas ir para vários caminhos, isso não é ruim. Ficamos sem um ponto certo, porque me sinto assim. Precisa entender um pouquinho mais a sua questão, Ângela. Porque olha só, né, então, talvez porque eu falei essa coisa de fazer várias coisas. Não, a questão não é fazer várias coisas, né? A questão é esse ponto disso que a gente está falando, esse pequeno malabares entre essas coisas, né? Então, toma um gole d'água, só um minutinho, licença. Que seja. Então, o que acontece aqui, né? Certo. E aí o que acontece? A gente tem uma coisa que é assim, né? Essa questão da frustração. Então, às vezes as pessoas lidam assim, né? É comum. Então eu vou sair fazendo, né? Do meu jeito, certo? Sem me importar, porque eu falei ali no começo, né? Eu vou fazer um parênteses para ficar mais legal. Ó, vou fazer um parênteses ali. Ó, lá no começo eu falei, bom, a libélula virou libélula porque ela era um dragão que foi irreverente lá com o próprio poder e aí resolveu mostrar serviço e virou libélula, ficou preso lá, certo? Beleza. Aí acontece uma coisa que é isso assim, né? Não, eu vou ficar, eu não vou me frustrar, então eu pego e eu faço do meu jeito e não quero nem saber de nada, e porque daí eu também não me frustro, não crio expectativa com nada e com ninguém, e nem com a arte, nem com nada, só o que sair. Certo? Só que isso, gente, fazer assim, é muito importante perceber isso. Fazer assim tá muito mais ancorado na irreverência do que na autoestima e no amor próprio. Concorda? Né? Porque se eu vou simplesmente fazer de qualquer jeito e não vou criar expectativa com nada e não vou criar comprometimento com nada, é difícil de construir dessa forma. Legal entender isso, certo? Bárbaro. Então, assim, ótimo. Só que acontece, então é muito comum, né, as pessoas fazerem dessa forma. E aí só que qual é, né? Qual é o jeito, né? Então assim, quando eu falei aquela frase lá nos meus stories, que eu falei assim, eu vou ver se eu coloco nos destaques para quem não pegou essa sequência, depois você pode dar uma olhada lá e ver agora com a live como isso ancora melhor, talvez, né? Assim, a gente falou mais comprido e tudo mais. O que acontece ali? A arte, ela é constante a gente lida constantemente com esse sentimento de frustração, certo? Por quê? Porque você faz e você fala, nossa, mas não tá ainda. Não é assim? Você fala, não tá, nossa, não consegui, ali não deu certo. Não é? Eu sinto isso. Entende? Então assim, e eu sei que vocês também devem sentir isso, porque alguém me fala se eu estiver errado, né? Mas assim, o que acontece aqui? Você fala assim, nossa, eu não consegui ainda. E aí, o que você tem que fazer? Você vai acabar retomando os passos do que você fez e você vai encontrar algum lugar onde provavelmente você não teve cuidado com alguma coisa. Esse cuidado, ele pode ser um cuidado de você realmente corresponder a
a um conhecimento que você tinha, ou pode ter sido algum cuidado que te faltou sobre a sua prática mesmo, ou algum cuidado que você não teve naquilo que você estava se tornando enquanto estava fazendo, e você foi fazendo irreverentemente. Olha que coisa louca. E aí, quando você tem que ser remetido de volta para esse lugar, e você vai refazer a partir daí, aí você fala assim, nossa, tá, então eu me desiludi de uma coisa, eu lidei com uma frustração, porque eu me frustrei e falei, nossa, não ficou bom, aí eu vou ter que peraí, deixa eu voltar e tirar esse raio aí, dessa ilusão, e refazer uma trajetória mesmo, para que eu possa ter sim esse resultado que eu quero. Essa palavra é perfeita, cuidado, não é, Ana? Né? Exatamente. Então, assim, gente, esse ponto do cuidado, então, assim, eu terminei ali, né? Eu falei assim, lá nas minhas sequências de stories, eu expliquei assim, falei que a arte é um instinto e o cuidado também é um instinto. Um dia a gente pode fazer uma live para falar só sobre esse tema do instinto, porque eu acho que ele também é um tema importante. Mas hoje a gente fica assim. Então, assim, a arte é um instinto, o cuidado é um instinto, né? E olha que interessante, a arte, gente, a arte é um cuidado, que isso é interessante também, né? Porque a arte, ela é um cuidado que você tem, que a gente tem, que você busca de fazer algo com aquilo que você percebe e que você precisa de uma solução na sua própria vida. Vocês percebem isso? Então, essa necessidade de achar uma solução, munida dessa necessidade de querer solucionar algo, a gente vai lá e faz arte. Não é? E aí você começa a dar esse desenvolvimento, né? E então você vai lá, então, a partir desse cuidado, você vai rever, e você vê de novo. E aí você vê que não deu ainda, né? E aí você vai perseguindo aquilo. Então a arte, ela tem essa carga, esse peso, não é? Ela tem isso mesmo para ser arte, né? Você fala, nossa, eu preciso de uma solução para isso, então eu vou porque eu tô tendo cuidado com isso, eu vou lá fazer arte. Olha que interessante, né? Certo? Aqui, isso já aconteceu comigo, quando eu estava pintando uma tela e aí joguei ela fora, eu não estava cuidando de algo. Por exemplo, perceba intrínseco com a vida, não é, Mirabilis? Exatamente. Então, assim, conforme você vai cuidando, né? Fui ver que a minha emoção não estava bem, exatamente, às vezes é uma coisa assim. E aí a arte, ela te ajuda com isso também, Ângelo. Então, assim, qual é o ponto, né? Então, quando cheguei ali no final das histórias, o que eu falei? Eu falei assim, então você muda, certo? Tanto quanto o seu cuidado ao fazer a sua arte. Entende? Então, quando a gente fala assim, a arte transforma. A arte transforma. Mas com que qualidade acontece essa transformação, né? Com que força, com quanto isso mobiliza, né? Exatamente, diretamente proporcional ao cuidado que você tem. Porque aí você pode voltar lá, rever, fazer de novo, né? Corrigir. Certo? E aí, então aí a gente fecha esse tema, fala assim, bom, entendi. Então, todos os pilares disso tudo, a viga mestra de tudo isso é o cuidado, né? Com falta de cuidado, as coisas, elas acabam ficando caóticas e tudo mais, né? E você acaba não conseguindo o resultado que você quer. Então, assim, quando você como lidar com a frustração? Né? Fechando aqui a nossa questão. Com cuidado, né? Peraí, assim, a frustração nossa, alguma coisa precisa do meu cuidado. Como que eu vou lá? Né? A minha arte precisa do meu cuidado, as minhas relações precisam do meu cuidado, meus projetos precisam do meu cuidado. Certo? Então, acho que essa palavra, o bom profissional é o bom ser humano, não é? Exatamente isso aqui, Mirabilis, você falou uma coisa muito importante.
porque a gente, essa coisa de você cuidar daquilo que você se torna, porque se enquanto você está se tornando um artista muito virtuosístico, mas você começa a virar uma pessoa não desagradável, por exemplo, uma pessoa intratável, uma pessoa que sem cuidado para os tratos pessoais, significa que está desequilibrado esses pilares, certo? Então, com certeza, eu acredito nisso, que o bom profissional é um bom ser humano, né? Que é assim que a gente constrói a nossa evolução de fato. Aí quando a gente fala assim que a arte para a evolução da sua consciência, ela precisa abarcar exatamente essas coisas que a gente está falando aqui. Ela precisa do cuidado, para você realmente se tornar uma pessoa melhor. Senão você faz performances desalinhadas do seu crescimento, né? Certo? Muito interessante, né? Achei que foi uma boa conversa que a gente teve hoje, chegando aqui já no finalzinho. Ó, esse entendimento é para tudo na vida, não é, Rosana? Com certeza. Eu acho isso também, né? Também essa coisa, a partir do momento que a gente vai entendendo que o ensinamento que você tem num lugar é o mesmo ensinamento que você tem no outro, né? É muito importante. Que legal, Ângela. Muito obrigada, gostei também. Gente, muito, muito, muito obrigada. Certo? E, ó, na quarta-feira a gente tem outra live, às 2h30, sempre aqui nesse mesmo horário, bate-canais, né? Que YouTube, Instagram, Facebook. Se você tá me seguindo, tá acompanhando, conseguiu acompanhar a live aqui pelo YouTube, te convidar para me seguir também pelo Instagram ou pelo Facebook, porque daí no Instagram a gente tem uma proximidade legal com os stories e mensagens, a gente pode ficar mais próximo, mas também se quiser deixar comentário nos vídeos, eu respondo todo mundo sempre que possível, tudo que dá eu costumo responder, eu realmente me esforço, né? E ótimo. Se eu vou postar o vídeo? Sim, depois no futuro eu posto esse vídeo mais na frente. Tá bom, gente? Então, assim, muito obrigada mesmo por hoje, certo? Fica aqui esse convite para vocês me seguirem nas outras redes, para curtir o vídeo também, que é legal. E às vezes estou ocupada e não vejo. Daí eu posto depois de forma um pouco randômica as lives novamente, mas eu costumo postar e disponibilizar para vocês todo o conteúdo, certo? Então tá, gente, brigadíssima, uma ótima tarde para vocês. Na quarta-feira a gente se encontra novamente, 2h30, Conexão e Arte, espero vocês, tá bom? Se cuidem!